Fala, visionários! O melhor hambúrguer artesanal de Francisco Morato e região está no Hangar Burger Bar. Fala com meu amigo Ricardinho, pede o seu lanche delicioso pelo delivery ou vá até o ambiente, né, Wesley? Exatamente, é aquele ambiente aconchegante e também não se esqueça de aproveitar o cupom Visionário10. Diga que você viu esta propaganda no Dupla Visão Podcast e aproveite um lanche maravilhoso e ainda tem aquele descontinho especial. Fala, visionários do Dupla Visão Podcast. Esse é o episódio de número 28 já, hein, David? Com muito orgulho, com muita felicidade, com muita convicção do que nós estamos fazendo aqui. Quero dizer que estou me sentindo aqui muito lisonjeado, David, porque temos uma entrevistada visionária aqui, e uma grande amiga já se tornou, né? Nos encontramos em um grande evento aqui em Alphaville, no Profissão Palestrante, fizemos aquele maroto network, trocamos aquelas boas ideias, e aí eu falei, visionária, tem muito que agregar no Dupla Visão Podcast, então vou convidá-la para a nossa mesa visionária. E fez muito bem, cara, fez muito bem. O pouquinho que a gente conversou aqui nos bastidores já deu para ver que tem muito para somar mesmo com os nossos visionários. E já a gente vai falar, a gente vai revelar quem é, né, essa visionária. Calma. Porque antes a gente quer deixar aqui para vocês, como sempre, o lembrete de que é possível adquirir nossos produtos, né, Wesley? Pá. Nossa caneca visionária, aquele brinde. A água fica mais gostosa. Nossa caneca visionária. E nós temos também um kit que já está disponível para vocês com caneta, camiseta. Então, quem quiser mais informações, só chamar a gente no direct do Instagram. Exatamente. Esta é uma forma de monetizar e ajudar a gente nesse projeto maravilhoso para que a gente possa estar investindo e trazendo cada vez mais novidades, cada vez mais qualidade para vocês, né? Tanto a caneca visionária, como também temos o Live Pix, que é o apoio visionário. Exato. Você pode contribuir com qualquer valor que você sentir no coração de apoiar esse projeto maravilhoso aqui, e nós ficamos muito gratos pelo seu apoio. E também tem uma forma que é gratuita. Qual que é, David Rangel? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário e compartilhe com aquele amigo que também precisa abrir a visão. Wesley, tem um negócio muito legal que dá para fazer no Live Pix. Quando você lê o QR Code aí, que você for fazer o Pix, tem a opção de você colocar uma descrição. E nessa descrição você pode mandar uma frase de incentivo, você pode mandar um abraço para alguém que você ama. E a gente vai estar repassando isso aqui no episódio seguinte, já que os nossos episódios, por enquanto, estão sendo gravados. Exatamente. E pegando esse gancho aí, vamos estar, a partir de hoje para frente aí, gerando algumas boas lembranças dos nossos visionários, daqueles que comentaram, fizeram um comentário super bacana. Nós vamos trazer esse comentário para poder falar aqui aquele que fez sentido, aquele que agregou aí tanto para a gente como para vidas, né? Então vamos estar mandando abraços para os visionários e selecionando alguns comentários importantes aí para poder externar aí, para inspirar também, não é isso? Perfeito. Porque isso aqui é um dupla visão, mas não é só dupla, é a partir de dois, porque é múltipla visão. É múltiplas visões, né? Porque todos vocês faz parte de um projeto só. Exato. Né, que é juntos em prol de pessoas, de transbordar. Então, o nosso muito obrigado por esse apoio. E agora vamos fazer aquela pausa breve para uma bela propaganda dos nossos patrocinadores e já voltamos. Fala, visionários! Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Cara, usa a tecnologia a teu favor. Hércules Energia Solar é referência em Franco da Rocha e região, franqueado da Energy Brasil, né, Wesley? Exatamente. Você também pode, em vez de pagar o valor da sua conta, você pode estar pagando o financiamento 100%. Facilidade, né? Exatamente. Na hora de pagar, na hora de adquirir todo o equipamento, instalação com agilidade,
nós recebemos o Hércules aqui e ele falou que em 45 dias, no máximo, você tem toda a instalação feita na tua casa e já começa a economizar. Então não perde tempo e entre em contato agora com o Hércules Energia Solar. Yoga Modeladores, Unidade São Caetano do Sul. É a melhor cinta do Brasil, não é mesmo, David Rangel? Exatamente, a cinta ideal para o seu pós-cirúrgico. Conforto, segurança e qualidade garantida. E você vai ter aquele resultado que você sempre sonhou. Então entre em contato agora mesmo com a Samara, da unidade de São Caetano. Os contatos estão passando aqui para vocês. Opa. Estamos de volta, visionários. É isso aí. A gente esqueceu de falar do nosso espaço no Spotify, no Deezer também estamos por lá. E no YouTube, Music, né? Que dá para você também ouvir os seus podcasts através da plataforma do YouTube. Show. Então, o QR Code está passando aqui do Deezer e do Spotify. Você pode adicionar nosso programa aí a sua playlist. E Wesley, chegou a hora de apresentar a nossa convidada especial de hoje. Esse é o melhor momento. Vou passar para você essa... Eu teria essa honra? Essa missão honrada, isso. Eu vou ter a honra de estender o tapete vermelho, o tapete de honra do Dupla Visão Podcast. Exatamente. Para receber aqui na mesa visionária, nada mais, nada menos que a queridíssima Camila! Isolar aí pros nossos visionários, Camila! Nossa, que delícia estar aqui, que honra. Olá, quem tá aí assistindo a gente, eu tô muito feliz. Gente, a gente sente a energia de vocês aqui, é uma coisa louca. Quem tá aí do outro lado não sente, aliás, deve sentir pelo vídeo, mas aqui ainda é muito maior. Legal. Então eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. E vamos impactar as pessoas, a gente tá aqui para isso. Amém. Como que pronuncia o teu sobrenome? É Camila Leôncio? Camila Leôncio. Leôncio. Maravilha. Isso. Maravilha. Muita Perfeito. gente coloca o acento, mas não tem acento. É Leôncio sem acento. Pronto. Então, já puxando aqui, Camila Leôncio, fala para nós, para nossa audiência maravilhosa aqui de visionários, sobre as suas origens, sobre a sua família, sobre o seu início na sua trajetória profissional. Fica à vontade, o palco da mesa visionária é todo seu. A Camila, ela é mãe, empresária e sou mentora hoje, né? Tô começando com um projeto de mentoria para mulheres empreendedoras. Então, mulheres que querem empreender e mulheres que já empreendem, têm algumas dificuldades, que a gente sabe que empreender é geralmente solitário, né? A gente precisa ter outras pessoas que se entendem a gente, que vivem aquilo para partilhar com a gente. Às vezes a gente não tem essa abertura com outras pessoas. Então, empreendedor eu sinto que é um pouco solitário e por isso, como mulher e vivendo isso, eu criei essa mentoria e tá super legal. A gente tá começando e tá bem legal. Eu acho sensacional porque aquilo em que você sentiu alguma dor, alguma falta, você, na sua vez, vai lá, aprende como lidar com isso e fala assim, não, eu não vou deixar o aprendizado, os insights preciosos só para mim. Exato. Mas eu vou dar as mãos às mulheres, às pessoas que também querem fazer a diferença, que também querem fazer grandes resultados empresariais e na vida. E na vida, exatamente. E aí você vai dar as mãos para essas pessoas e gera direção. Então, Sim. Isso é transbordo verdadeiro, não é, David? Exatamente. Sensacional, né, cara? Exatamente. E a missão de nós, como seres humanos, Camila, é exatamente essa. É a gente sublimar aquilo que de alguma forma vem pra gente como dificuldade, Isso. como obstáculo, transformar isso em algo mais leve, mais sutil e abençoar outras pessoas. Olha, eu já passei por esse caminho, pisei nos espinhos, Exato. deixei eles deitadinhos para que você possa vir e passar. Então, a opção Perfeito. tá sempre aí para quem quiser. Sim. E aí, quem quer pode se juntar a você nesse trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo de mentoria, porque quem já passou pelo caminho sabe os atalhos Sabe. e vai ajudar pessoas a errarem menos. Acredito que esse é o teu propósito, né? Esse é o meu propósito, exatamente. Porque eu, como eu falei, sou mãe, eu tenho 2 filhos, um tem 17 anos e um tem 10. Então, assim, a vida de mãe é uma vida corrida, vocês não entendem muito, porque você... Mas, assim, convivem, né? Com pessoas que... Exato. Então, eu sei que como mãe, como empresária, como mulher, né? Como pessoa, como ser humano, a gente tem muitos... A mulher, ela acaba tendo muitos
muitas funções. Ou porque ela toma para ela, ou porque realmente a vida vai conduzindo desse jeito. E acredito que a mulher tem esse dom de gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Só que o bom é o quê? Por isso que é uma das coisas da mentoria. É você saber gerenciar, mas gerenciando primeiro a si. Nossa. Gerenciando a sua vida, né? A sua história, o seu eu, para depois isso transbordar para os seus filhos, para sua casa, marido, enfim, para tudo, É pro seu ambiente. É de dentro para fora. Sempre assim, né, Camila? Exato. Nossa, sensacional. Meu, olha, de cara assim, eu já quero parabenizar, porque nós já percebemos que, de fato, é uma visionária, porque o nosso intuito aqui é reter tudo de melhor e, após, transbordar para as pessoas. Nós amamos dar as mãos para as pessoas e poder contribuir da melhor forma que a gente puder, né, David Rangel? Sim, com certeza. E como você falou, a gente como homens, a gente nunca vai saber como uma mulher realmente vê o mundo, né? Cabe a gente fazer pelo menos um esforço para poder apoiá-las, né? Isso, porque perfeito. Assim, aquela coisa e vice-versa, né? Mas assim, eu entendo o a que gente, tá dizendo. a gente sabe que o mundo sempre foi mais difícil para as mulheres. A gente sabe disso e isso não tem como negar. Verdade. Né? Então, a questão da empatia, ela precisa ser bem firmada, mas não no ponto de você se colocar no lugar do outro, porque eu acho que é impossível. É impossível um homem se colocar no lugar da mulher. Nossa, só quem sabe como é ser mulher é a mulher. Mas a gente pode e deve se colocar no papel de apoiador, de incentivador, né? De acolhedor. Demais isso. Né? Porque, assim, toda mulher, ela já nasce com diversas funções para ser cumpridas. E aí você superar tudo isso e ainda se tornar empreendedora, ainda trabalhar fora de casa, tendo uma família para administrar, tendo um marido para cuidar, a cobrança da sociedade é enorme em cima dessas mulheres. É mesmo. Então, poxa vida, eu não estou falando só de mim, agora eu estou falando do Dupla Visão Podcast. Todas as mulheres que vieram aqui somou muito com a gente, e a gente tem assim um respeito muito grande por mulheres que têm iniciativas como você, por exemplo. É o que eu ia mencionar. Parabéns. É o que eu tô sentindo aqui em mencionar. Eu vivo pegando os cliques das coisas, né? O clique que eu pego sobre... o insight que eu pego sobre isso daqui é a tua coragem do posicionamento. Porque mais mulheres precisam se posicionar e acreditar que elas são capazes de fazer isso que você está fazendo. Exato. Porque imagina só, mais mulheres poderosas, fortes como você, ter mais coragem do que medo e se lançar a inspirar mais mulheres, assim como você está fazendo. Imagina como que o mundo vai ser muito melhor. Assim como na nossa vez, como homens, nós nos posicionarmos para o transbordo. Imagina, os homens transbordam, as mulheres transbordam. Logo, o mundo começa a chegar mais perto daquele ideal, que é aquela igualdade, aquelas trocas de negativo por positivo. Aí vai gerar mais educação, aí vai gerar mais gentileza, aí vai gerar mais servir. Sim. Então, assim, uma atitude dessa vai gerando, Camila, o que você está fazendo gera infinitas coisas boas além do que você mesmo imagina. Quando a gente pega para fazer alguma coisa, a gente só faz e tem uma breve noção. Uma ideia do que vai ser. Só que tem um detalhe. O impacto disso é muito além de nós, sabe por quê? Porque só quem vai receber o impacto são as vidas que a gente conecta. E sabe o que eu acho, Wesley? Eu acho que as mulheres hoje... Eu gosto de me sentir assim, como você trouxe, mas especialmente eu gosto de dizer que a mulher não precisa deixar de ser mulher. Perfeito. Então, assim, eu como cristã trago muito isso, assim, eu quero empreender, quero fazer as minhas coisas, mas eu quero ser mulher.
Eu quero buscar o meu feminino também. Show. Eu quero... Então, assim, é possível a mulher ser empreendedora, Nossa. ir para fora, fazer as coisas sem deixar de ser uma mulher, sem querer estar no lugar do homem, por exemplo, que eu vejo que isso muito acontece hoje, que é uma das coisas até que me trouxe a fazer isso, porque muitas mulheres que eu vejo são mulheres fortes e tal, só que elas deixam ali a identidade delas para competir com homens. Exato. E, na verdade, não é somar. Então, o homem tem o dom dele, ele tem ali a posição dele, a mulher tem a dela. E se um somar com o outro, Incrível. é perfeito. É perfeito. Um comentário, né, David? Nós participamos do Profissão Palestrante e também do Método Êxodo. E no Método Êxodo, nós vimos exatamente ao vivo e a cores. Mulheres fortes, maravilhosas, mulheres que fazem, que acontece, só que elas, pesadas de ocupar... É tipo assim... Na verdade, a gente viu isso, né? Elas já ocupam o espaço que tem que ocupar. Só que muitas acabam ocupando mais espaços. Tira o espaço do homem. Tira o espaço do homem e gera um pouco de peso. E nós vimos ao vivo lá um caso de uma mulher que ela foi sensacional, ela foi maravilhosa. Nossa, ela se abriu. Porque ela se permitiu se abrir, o mentor o Walter Moraes conduziu ela e fez ela perceber que ela estava cansada e fadigada porque ela não dava espaço para o marido. Porque ela assumia todos... Exatamente. Exato. E aí, quando ela percebeu isso, ela pegou, se levantou e, em meio a todos, ela falou assim: a partir de hoje, eu tomo e assumo o meu papel de mulher e a minha posição de mulher e vou libertar e deixar o meu marido ser ele e vou esperar e vou deixar ele ter a atitude dele como homem e assim eu vou ter mais leveza e... voltará a chama da admiração também, né? Não é, David? Exato. Então, assim, eu acho interessante demais você falar sobre ser tudo que a mulher quiser ser, exato, mas sem perder a essência, que é ser mulher. Que é ser. E não há, agora eu vou dizer como homem, Camila, não há beleza maior em uma mulher do que quando a gente vê a mulher exercendo o seu papel, eu digo o papel mais belo da mulher. Eu entendo. E nós nos apaixonamos pelas nossas mulheres, que seja esposa, seja filha, seja irmã, mãe, por causa do que ela é por essência. E não pelo que ela pula... Quando ela se transforma. Quando ela se transforma, né? Mas assim, claro, a gente respeita a história de cada um, porque muitas das vezes foi preciso. Sim. Então a gente não pode julgar. Não, e eu falo porque né? eu fui essa mulher, né? Então hoje eu trago porque eu vivi isso. Então, assim, eu fui uma mulher que quis ser homem, sabe? Quis assumir. Por quê? Porque realmente tem um histórico. Exato. Vem de uma família onde minha mãe... Perdi meu pai muito cedo, com 10 anos eu já tinha perdido meu pai. A minha mãe sempre foi uma mulher independente e que incentivava isso. Foi a forma que ela aprendeu e ela incentivava isso pra gente. Então, aos poucos, eu fui, não, eu tenho que ser forte. Meu pai morreu agora, eu tenho que ser forte. Eu meio que assumi o homem da casa com 10 anos. Então, foi um processo. E hoje eu entendo o quanto isso me pesou. Demais, demais. É você deixar ir as coisas, é você deixar, às vezes, as coisas saírem um pouco do seu controle, né? Porque a mulher tem isso, ela quer ter controle de tudo, quer, né? E então, foi uma das coisas que eu falei, eu preciso juntar a minha experiência como empresária e a minha experiência como mulher, toda a mudança que eu tive, e trazer isso junto para ajudar as mulheres empreendedoras, né? Fantástico. Acredito que tudo... no tom certo, no seu limite certo, cada coisa no seu lugar, fica mais saudável, mais leve e mais feliz. Não é mesmo, Deide? Com certeza, com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua infância aí, com 10 anos. Como que foi isso? Caramba. Esse fim de semana foi legal porque eu tive com a família, foi um feriado, né, que teve feriado, eu tive uma festa de família e foi tão gostoso porque eu pude relembrar tudo isso, já com um pensamento diferente, porque a gente sofre, mas é aquilo, a gente sofre, mas de tudo Deus tira algo melhor, de tudo a gente pode tirar algo melhor, também se a gente quiser, né, se a gente tiver esse propósito. Então, assim, eu venho de uma família simples, meu pai, ele era mestre de obras, a minha mãe era dona de casa,
E meu pai, quando eu tinha 10 anos, ele teve uma queda muito grande financeiramente, enfim, ele acabou ficando doente, ele teve um câncer cerebral. Então, em 6 meses, ele faleceu. Então, de julho até dezembro foi o tempo que a gente teve meu pai. E meu pai, ele era aquele cara, sabe, amoroso, carinhoso, era o carinho da casa, assim. Então, eu sofri muito, porque ele era... Eu fico pensando como seria ter ele hoje, os meus filhos têm um vô. Ele seria perfeito, eu tenho certeza, e isso... Mas eles têm, porque eu não deixo ele morrer. Então, eu sempre falo dele, vivíssimo. conto pros meninos. Legal. Nossa, seu avô era isso, eu vou fazer isso e tal. E aí, com 10 anos, eu tive esse impacto de perder o meu pai. E minha mãe começou a trabalhar fora. Ela não trabalhava até então. Meu pai acabava suprindo tudo e ela não trabalhava. Não, eu tenho que trabalhar agora. Então, minha mãe trabalhou, foi pra fora. Meu pai morreu e ficou eu e minha irmã mais nova. Assim, na luta da vida. A gente ficava sozinha em casa, tinha que limpar a casa, fazer as coisas. E com isso, a gente já foi aprendendo a viver a vida como ela é, né? Mas, graças a Deus, a minha mãe sempre muito, assim, posicionada. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito forte. Então, acho que isso eu puxei muito dela. Muito forte, não tinha medo de nada. Camila, isso aqui vai passar. Tudo até hoje é assim. Mãe, eu tô com... Nossa, mas isso aí não é nada, meu. Tanta coisa que já passou. Então, não há problema que não se resolva, a né? minha mãe é essa pessoa. Ela é super incentivadora. Bom. E por isso que eu acho que eu sou uma pessoa até muito otimista, até demais, porque às vezes eu falo, não, vai dar certo, a Camila planejou? Não, agora eu aprendi que não, eu tenho que planejar também, não é só acreditar no... Então foi essa a infância, a gente viveu esse tempo, assim, mais difícil, minha mãe trabalhando fora, a gente foi crescendo, aí com 14 anos eu já comecei a trabalhar, porque a gente vinha de uma família simples, então eu tenho que trabalhar, se eu quiser fazer uma faculdade, comecei a trabalhar, 14 anos eu já estou trabalhando, e fiz faculdade com uma empresa onde eu trabalhava, apoiava metade ali do meu... Eu fiz sistemas de informação. Então, na época, nem era um sonho, mas eu falei, vou ter um apoio, eles vão ajudar financeiramente, eu tô aqui, e bora, vambora. Fiz e me formei. E aí, com 26 anos, eu engravidei, tive o meu primeiro filho, né? E eu trabalhava em banco nessa época. Eu tô emendando já o assunto não, aqui. Pode fluir, deixa fluir. Sério, pode seguir. É cronologia. Então, foi assim, quando eu tinha mais ou menos 26 anos, eu engravidei, né, do pai dos meus filhos, né, que hoje a gente não tá junto, mas ele é o pai dos meus filhos, a gente tem muito carinho por ele. Legal. E aí, quando eu engravidei, eu falei, gente, será que eu deveria continuar no banco? Será que eu vou ter tempo para... Eu sempre fui muito... Sonhava em ser mãe. Eu queria ter tempo para os meus filhos, queria ter mais tempo. Será que eu empreendo? Não? Aí surgiu a oportunidade de empreender, onde eu estou até hoje. Né? Já estou há 17 anos à frente do Empório Pascotto, que é um empório de produtos naturais, super conhecido aqui na cidade, fica dentro aqui do Mercadão de Osasco. E foi uma coisa assim, eu não sabia nada, minha família não era uma família de comerciantes, de negócio, nem nada, era muito simples. Só que teve essa oportunidade, eu falei, caramba, eu vou abraçar isso. Porque eu acho que empreender é uma coisa que me dá mais liberdade. Claro, não é tão simples, tem outras dificuldades, mas a liberdade de você fazer o que você quer fazer é muito maior. E como foi esse primeiro contato com esse empreendimento? Como que surgiu essa oportunidade aí? Então, o negócio é da família do meu ex-marido. Então, na época, o pai dele tinha muitos anos ali, uns 25 anos, e ele ia desfazer daquele negócio. E a irmã dele também estava grávida, eu também. Aí a gente falou, vamos assumir juntas? O que você acha? Aí vai ter meio período para cada um. A gente pensava nisso, meio período cada uma. Só que assim, eu tive bastante receio. Mas enfim, o que eu fiz? Eu saí do banco, antes de tomar toda a decisão, o que eu fiz? Meu pai não era vivo, eu queria ter uma referência de homem. Porque quem podia me ouvir para falar comigo assim... Não, a minha mãe me deu várias dicas, mas eu falei, eu vou falar com o meu tio, que foi o meu mentor, eu falo. Por isso que eu falo que hoje a mentoria é algo que é muito saudável para as pessoas, se elas entendessem. Porque naquela época eu já buscava isso. Quem que tá melhor que eu, ouvir quem está um pouquinho à frente, pode me ajudar? Perfeito. Quem que já passou pelo que eu tô passando, Perfeito. que pode reduzir o meu... Legal. Aí falei com esse meu tio, que era um cara super negociador e tal. Meu tio, hoje ele falecido. Ele já te inspirou aí. Meu tio foi assim, eu tenho ele marcado assim, na minha vida. Hoje ele não tá aqui, né? Mas acho que ele sabe disso, eu falei bastante isso pra ele. Legal. E ele falou, Camila, é isso. Você ter um negócio próprio, você vai ter toda essa liberdade, mas você vai ter a dedicação total. Só que eu não abro mão disso, porque eu não queria estar, ele falando dele, né? Não queria estar num lugar como CLT, num lugar
fixo, não é muito meu perfil. Eu comecei a analisar isso. Mas pensa com calma, pensa os prós e os contras e tal. Era um negócio que já estava consolidado, já rodava de uma forma muito diferente que é hoje, mas já tinha um espaço ali. Falei, então eu vou arriscar. Arrisquei, assim... Camila, tem certeza? Você vai sair do banco, lá você tem um monte de benefícios. Aí você tem convênio, você tem isso. Verdade, aí você pensa. Não, mas eu quero, vou arriscar. E aí, arrisquei. O que eu fiz? Eu fiquei 1 ano com o pai do Rodrigo, que é o seu Hélio Pascotto, né? Que ele que é o fundador. Fiquei com ele 1 ano e ele me ensinando. E a irmã dele, a irmã do Rodrigo também. E a gente aprendendo ali na prática como seria... E era legal porque era muito, assim, uma forma muito operacional mesmo, que eu mudei muita coisa lá quando eu entrei, mas, assim, era muito... A gente ficava mesmo no operacional, atendendo as pessoas, aí a gente mesmo fazia o troco, a gente mesmo cuidava do caixa. Então, era uma coisa, assim, que você aprendia tudo de uma vez só, tinha contato com tudo, porque você era empreendedor. Foram pra cima de vez. Fomos. É. Fiquei esse 1 ano, super... focada nisso, em aprender. Falei, vamos comprar. Compramos deles, né? A gente parcelou, vi como é que foi. Compramos e aí assumimos de verdade, há 17 anos atrás. Hoje eu não tenho mais a Renata como minha sócia, mas assim, há 10 anos, a gente tá 17, uns 10 anos atrás a gente desfez a sociedade, ela seguiu o caminho dela e eu continuei, aí eu toco sozinha o negócio. Mas foi uma experiência, assim, muito diferente, porque no início tudo é difícil, né? Total. Só que, ao mesmo tempo, eu via isso. Eu tinha tempo para ver meu filho, eu tinha tempo para Prós e contras, cuidar da minha casa. Isso valia a pena. Cuidar do negócio. Eu tenho muita facilidade de me comunicar, então falar com as pessoas, para mim, era quase que uma consultoria ali na loja, né? Como é produtos naturais, é uma coisa que eu gosto. Então, eu comecei a aprender. Muita gente falava, que me chamava até de doutora, nutricionista, o pessoal fazia isso. Porque você vai criando esse conhecimento, né? E o comércio pede uma boa comunicação, né? Uma conectividade bacana com aquilo, porque assim, a gente vê o diferencial, porque nós também somos clientes, e muitas das vezes a gente encontra pessoas assim, trabalhando ali na área do comércio, que não deveriam estar ali, não né? deveriam estar ali. Não deveriam estar ali. Ou deveriam ter sido mais treinadas. Ou deveriam ter sido mais treinadas. Então, assim, tanto é que quando eu encontro alguém muito simpático, muito solícito, muito alto astral, assim, eu não perco a oportunidade de eu elogiar e falar assim, olha, você tá no lugar certo, parabéns, que atendimento maravilhoso, que simpatia maravilhosa, porque eu sou um incentivador. Em todas as vezes que eu vejo alguém fazendo algo legal, algo verdadeiro, algo que vale a pena, eu gosto de incentivar e falar assim, você tá no caminho. Eu faço isso porque eu também me sinto muito feliz quando eu estou fazendo alguma coisa que eu amo, alguma coisa do tipo, e vem alguém, por exemplo, como aconteceu do Irã, né? Um dos entrevistados nosso, depois que acabou a entrevista, foi lá e falou palavras maravilhosas de incentivo pra gente, Sim. Reconhecendo o nosso trabalho e tal. Aquilo ali é fantástico, porque mostra pra gente, poxa, o nosso esforço e a nossa dedicação está valendo a pena, né? Então, assim... O que a gente tá fazendo tá sendo visto. E a gente nem faz pra que seja visto. A gente faz porque a gente é assim. Velho. Porque a gente assim. Gosta de fazer isso. E pegando o gancho de continuação, falando do Empório, fala um pouco melhor pra nossa audiência aqui. Qual que é o diferencial do Empório? Alguns detalhes que vocês oferecem e trabalham lá. Então, justamente o atendimento é algo diferenciado, Boa. que eu prezo muito, bato nessa tecla. Hoje eu não fico tanto mais no operacional ali na loja em si, porque aos poucos eu fui criando, desenvolvendo uma equipe para estar ali à frente, mas sempre foi isso, gente, o nosso diferencial é o atendimento. Porque loja de produto natural vai ter em todo canto, tanto que hoje tem em vários pontos. Então, se a gente não for claro, qualidade também, a gente preza muito pela qualidade do produto. Total. Então, hoje, por exemplo, a gente não trabalha com temperos naturais que tenham o glutamato monossódico, que é uma química que geralmente é colocada para dar um realçador. Então, isso aqui não é muito benéfico para a saúde. Então, não, a gente não vai trabalhar com esses temperos. Então, a gente vai trabalhando isso. O tipo de castanha é uma castanha diferenciada. Então, a gente trabalha com a qualidade do produto natural mesmo. E no atendimento. Perfeito. E no atendimento.
Tanto que a gente está ali, eu tô lá há 17 anos e a gente tem um fluxo grande, a gente tem clientes que estão lá com a gente desde... Eu tenho clientes assim que chegam, nossa, minha mãe comprava aqui, a minha avó comprava aqui. Legal. E claro que hoje a gente tem uma concorrência grande, porque a gente tem internet, a gente tem outras formas de comprar, mas é interessante que a gente manteve muito nossa história ali viva, por isso, por esse contato, por essa conversa com as pessoas. As pessoas chegam ali, elas não chegam só, eu quero comprar, você sabe por que serve isso? Aí, é claro, a gente vai lá, consulta, tem coisa que também a gente não pode falar, porque a gente não é médico, não é especialista, mas pelo conhecimento a gente já vai, isso aqui pode te ajudar nisso. Então as pessoas às vezes vêm lá, não, eu vou lá porque lá eles me falam como eu posso usar. Muito bom, muito então, bom. Então, isso é quase que como eu falei, quase que uma consultoria. Exatamente o que eu ia falar. Muito bom, né, David? Muito bom. E eu percebi que você falou aí que hoje a concorrência é muito grande. Quais são os principais desafios que você tem enfrentado, assim, atualmente, né, nessa área, nesse ramo? E além da concorrência, né, o que mais, assim, você precisa lutar contra para poder permanecer? Porque hoje o mercado, como você bem frisou aí, da internet, o mercado digital, ele veio muito forte, assim, com preços muito competitivos, né? Então, como que você faz para lidar com isso? Quais estratégias você tem hoje como ferramenta? Pois é verdade. É tanta coisa. É muito de épocas, né? Então, cada hora é uma coisinha que você tem que tratar melhor. Com a entrada da internet, principalmente depois da pandemia, chegou mais o acesso à internet, né? As pessoas nem compravam tantas coisas como agora elas compram. Hoje as pessoas, até os mais velhos, têm essa liberdade, né, de comprar, Então, com a pandemia, que pra gente não foi ruim, né? Graças a Deus a gente não sofreu como muita gente sofreu na pandemia, porque as pessoas buscavam a alimentação mais saudável mesmo. Então, com isso, a gente teve que entender o quê? A gente não tinha até então muita venda pelo WhatsApp, a gente não tinha um site, a gente não tinha uma entrega ali para as pessoas. Tanto que com a pandemia a gente começou a entregar para as pessoas ali na porta, sabe? Delivery, drive-thru. Então, qual que é um desafio, né? É a gente sempre estar atento ao que o mercado está pedindo. Então, hoje, se reinventar o tempo todo. Então, eu acho que o maior desafio é você estar sempre atento à concorrência. Não necessariamente porque a concorrência está trabalhando com um valor menor, você precisa seguir a linha, porque muita gente quebra desse jeito. Então, eu vejo que a gente está há muito tempo, porque a gente também sabe trabalhar ali bem uma margem. Os custos dos produtos hoje são muito maiores, então, assim, é muito dinheiro que, infelizmente, é muita coisa mais cara. Então, as pessoas que compravam, às vezes, 1 quilo hoje compra 200 gramas de uma coisa. Então, a gente tem que ter essa sabedoria de como a gente vai manter esse cliente aqui, sem perder a nossa margem. Então, isso foi um estudo que eu fiz buscando uma mentoria, inclusive, porque eu poderia ter feito comigo mesmo. Porque, assim, o empreendedor, ele quer fazer tudo. Mas ele tem que entender, eu demorei isso, tem que entender que a gente não é especialista em tudo. Exato. O que a gente é bom? Bom, eu era bom em atender, fazer marketing, fazer os vídeos, fazer as coisas. No financeiro, eu falei, eu não sou boa. Eu reconheci isso. Não sou boa. Eu preciso de alguém que me ajude. Legal. Então, busquei um mentor, né? Uma pessoa que me ajudou, estruturou toda a nossa parte de precificação e tal. Então, eu acho que é isso. É você não também trabalhar... leilão, sabe? Porque o outro baixou, você vai baixar. Não. Você trabalha o seu atendimento, trabalha a sua qualidade, mantém o seu preço e fica de olho. Né? Não, às vezes eu tenho que dar uma baixada aqui ou ali. Com a internet, o que a gente fez? Falando mais da internet, a gente fez nosso site. Hoje é meu filho que toca. Legal. Uma graça, meu filho tem 17 anos, faz 2 anos que ele tá comigo ali. E eu agradeço demais a Deus, eu falo que eu sou abençoada pelos filhos que eu tenho, porque eles são, assim, muito presentes e ele já desde cara, não, mãe, eu quero empreender também, quero ir lá com você. Legal. Então, bora, filho, vamos. O pai dele também incentiva muito. Então, com 14 anos, ele já começou a ir. E hoje é muito interessante. Hoje, às vezes, eu deixo ele lá e ele sabe meio que fazer tudo. Só que eles vêm com uma outra visão. Mãe, a internet, a gente tem que fazer o site, a gente tem que fazer grupos de WhatsApp, a gente tem que fazer clube. Então, ele veio com uma visão que eu até sabia que existia, mas eu não tinha colocado a mão na massa ainda para fazer. Então, hoje ele faz isso. E isso já aumentou pra caramba o nosso faturamento, isso já aumentou a nossa visibilidade. Hoje a gente tem uma quantidade legal de pessoas no Instagram que nos segue a gente, que conversa. Então, isso, porque eu acredito que o diferencial é sempre o relacionamento. Boa. Quando você tem um comércio, é o que você trouxe, né? Wesley, se você tem um comércio e você não tem esse relacionamento... Hoje as pessoas sentem falta disso. Então, às vezes tem um preço muito bom, mas assim, às vezes você
nem sabe de onde vai vir o produto, às vezes nem chega, ou... enfim. Mas tem gente que trabalha com preço? Tem gente. Vai ter gente que quer o preço mais baixo, não importa a qualidade. Mas vai ter gente que gosta do atendimento. Então, a gente tem que sempre buscar qual o diferencial. O nosso, eu acredito que seja esse. Acho que fica muito... Eu tô até trazendo para mim isso que você falou sobre preço, que é assim, qual público eu quero atingir? Isso. Qual é o meu público? O meu público é o que paga menos ou é o público que busca qualidade? Exatamente. E eu acho que isso aí é um aprendizado muito importante para quem está assistindo a gente agora e quer empreender em alguma área, seja produto ou serviço, Sim. que o teu valor, ele tem que estar acima do teu preço, sempre. Boa. Sempre. Se você colocar o preço acima do teu valor, você vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Porque quem vai dominar ou direcionar o teu negócio vai ser o teu cliente, e tá errado. E tá errado, você falou tudo, é isso. E assim, David, quando eu fiquei um tempo nisso daí, falando, não, eu vou... Gente, eu tenho que baixar o preço, fulano aqui tá baixando, porque eu tenho dois concorrentes diretos meus lá. Eu falo que são diretos, mas não é exatamente igual, mas... Não, mas fulano tá e tal. Aí o mentor, foi ele que me abriu. Ele falou assim, Camila, calma aí, você vai andar no ritmo dele ou no seu ritmo? Boa. Você vai andar com o seu cliente, calma aí, você vai ficar com medo? Gente, foi um quebrar de mentalidade, que é uma das coisas que eu quero trazer para essas mulheres, sabe? Você vai manter uma margem em que você... uma margem de ética e de limite que você já sabe. Exato. Porque, assim, tem um aprendizado que fala, quem muito olha pro lado, esquece do que tem que fazer para si, né? E uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui para nossa audiência de visionários, que vai lá comprar e conhecer o seu empório aqui no Mercadão de Osasco. Por favor, serão muito bem-vindos. Uma coisa que eu quero evidenciar chama-se confiabilidade. Há quantos anos mesmo que está de pé o negócio? Não, o negócio em si está em pé há quase 50 anos. Quase 50 anos. Então, assim, é esse o ponto que eu quero pegar. Tradição, né? É um lugar que é de tradição e que preserva a qualidade. É claro que estar de olho no preço para poder oferecer ali uma qualidade com um preço justo, com um preço bacana, isso aí é um excelente negócio que agrada também a sua clientela. Com certeza. Mas entre o preço e entre a qualidade, eu tenho certeza absoluta que o que tem feito essa história de 50 anos é a qualidade e a atenção e o atendimento, além do preço. O preço é muito importante, mas não é acima da história, do legado, do atendimento e da confiabilidade que as pessoas podem comprar lá. Por exemplo, olha o que você falou. Tem muita gente que faz misturas aqui e ganha dinheiro com isso, gera facilidades, gera inúmeros benefícios que depois pode fazer mal de repente, para a saúde do consumidor. Não. Aqui nós respeitamos e preservamos os nossos clientes de 50 anos. Isso. Então, assim, só o que você falou aí, eu já percebi sobre a confiabilidade e a qualidade do teu produto. Eu, como consumidor, rapidamente, eu já fiz uma análise aqui em que eu compraria de olhos fechados, porque eu sei que, com certeza, você não abusa no preço, só que você tem aquilo que eu quero, que é uma tranquilidade de comprar um produto com confiabilidade, né? Então, eu queria só pontuar isso aí. Achei ótimo. Que, esse é o caminho e eu tenho certeza que é esse o motivo que vocês estão de pé, tá? E agora eu quero puxar um pouco para saber qual foi o clique dessa transição maravilhosa. Transição não, né? É uma união. Você empreende, você tem um negócio do empório e, paralelo agora, você acredito que até por algum propósito, algum chamado aí, você fez uma transição que ao mesmo tempo liga, né? Liga essa continuidade. Uma extensão, na verdade. Uma extensão, né? Isso. Diga pra gente qual foi esse clique, qual foi o motivo, assim, que você quer agora unir as mulheres e impactar essas mulheres aí, trazer pro time de mulheres fortes. De mulheres que se ajudam. Mulheres que se ajudam
se ajuntam para multiplicar, para transbordar. O que foi esse clique? Então, inclusive, se me permitir aqui, até Por favor. a gente tem, eu até marquei, tem um aulão agora, dia 27, até quem quiser participar, entra ali no meu Instagram, depois eu coloco, não sei se onde eu posso colocar o link, mas é dia 27 online, gratuito, onde eu vou trazer um dos pontos que eu acho que foi o que foi mesmo, que eu vou falar sobre decisão. Então, eu falo sobre decisões que te fazem crescer e prosperar. Opa. Então, por que eu fiz esse aulão, que foi o primeiro aulão, porque isso eu tô falando pra você, mas assim, já tem mais de 30 mulheres ali no grupo, muito legal. Legal. Por que eu trouxe isso? Primeiro tema, porque é uma coisa que eu tenho vivido na minha vida, eu tô exalando isso, então eu falei, eu preciso transbordar isso pras mulheres. Então, qual é a decisão? Tem um ponto que eu me dediquei muito ao Empório, como eu falei pra vocês, pelos meus filhos também. Então, eu tinha tempo para levar eles pra escola, pra fazer as coisas. Sempre dava um jeito. Agora, os meus filhos cresceram. Já estão crescendo, né? O mais novo tem 10 anos, vocês viram, ele tá aqui. Sim. É uma graça. Já é um mocinho. Então, eu preciso até aprender a me desapegar, porque eu sempre fui muito, né? Aí aí terminei isso, montei a equipe no Empório Pascotto, tem um gerente, tem o meu filho também à frente. Legal. Comecei a falar, caramba, tem algo que Deus quer de mim que é além disso. Até meu filho chega, mãe, vamos abrir outras lojas? Vamos fazer outras... Porque meu filho chega com essa... Eu falo, filho, beleza, mas vamos planejar aqui, pensar com calma. E eu acho que a mãe quer fazer uma coisa antes. Ou às vezes a gente pode até caminhar junto aí, vamos ver como é que vai ser caminhada aí. 2026 vai ser de muitas mudanças, eu tenho certeza, de muitas coisas novas. Mas a mãe recebeu um chamado. Camila, você precisa ajudar outras mulheres a empreenderem, serem fortes, sem deixar de ser mulheres. E você transborda isso, e você passou por isso, então você precisa ajudar essas mulheres. Você pode. Você tem propriedade para isso. Tem propriedade, tem autoridade para falar isso. Boa. E aí eu vejo que em volta eu comecei a ver, começou a vir a mim situações que eu falava, caramba, eu posso ajudar essa mulher. Então, mulheres que estão indo muito bem profissionalmente ou muito bem no empreendedorismo, mas elas estão quebradas como mulheres, como pessoas, como mães, né? E aí eu comecei a ver isso e falei, mas caramba, dá para você conciliar as duas coisas, dá para você pensar melhor, porque a gente sabe que a mulher estando quebrada, sim, ela quebra uma casa inteira. Nossa, é verdade. Ela destrói todo um ambiente dela, porque a mulher ela tem esse poder, né? É Deus que deu. E a mulher virtuosa prospera, né? Exato. Então, assim, o que veio muito também, assim, como eu falei pra vocês que eu sou cristã, então me vem muito o Esther, né? Que é aquela mulher que é guerreira, que lutou pelo seu povo, que lutou pelo que ela acreditava. E eu me vejo assim, então, mulheres da Bíblia também são mulheres fortes, mas são mulheres. Sim. Assim como eu vejo na minha vida que eu fui muito forte, mas às vezes forte demais, como é que dá pra dosar isso? Como é que dá para eu conduzir aqui o meu negócio? Outra coisa que é muito comum acontecer, as pessoas acharem que o empreendedor precisa estar muito só ali à frente. Fisicamente. Compenetrado ali. Não, ele precisa, muito pelo contrário, ele precisa sair para olhar de fora, né? Exato. Então eu falei, como eu posso ajudar outras mulheres a ver que eu tô vendo que, só falta um cliquezinho, que só falta uma coisa, como é que eu posso ajudar? E com isso, a gente vai ter mulheres mais felizes, famílias mais felizes, sociedade mais feliz, perfeito, ambiente. E aí começou a crescer. Eu falei, gente, é uma coisa grande. É uma coisa que dá pra gente impactar muita gente. E aí, orando, né, e conversando com Deus, conversando comigo mesmo, pensando nas possibilidades, foi isso. Aí eu cheguei à conclusão que eu gostaria de mentorar mulheres que sonham em empreender, porque foi o que eu vivi, ou em mulheres que já empreendem têm algumas dificuldades. Não só também dificuldades operacionais, mas também dificuldades com elas, delas se autogerenciarem para gerenciar muito melhor tudo que elas tiverem à frente. E nada melhor como alguém que já passou por muitos desses caminhos, que vai criar uma identificação com essas mulheres. Porque assim, Camila, tem um detalhe que vira e mexe a gente menciona aqui no podcast, que é... Eu mesmo já posso falar isso porque eu vivi isso. Chegamos num certo ponto que todas as nossas forças e todas as nossas ideias, tudo que a gente pôde fazer,
Nós já fizemos e nós não encontramos mais a saída. Chega um momento em que você precisa de Deus e que você precisa de pessoas que são instrumentos na mão de Deus para te guiar. E aí entra os mentores, as pessoas que já estão fazendo aquilo que você almeja fazer. As pessoas que estão entendendo aquilo que você ainda não está entendendo. E agora eu quero fazer uma pergunta para os nossos visionários. Mano. Até quando você que está com tanta dúvida, há tanto tempo, que está gerando vários conflitos aí para você, até quando você vai procrastinar e vai querer caminhar sozinho? Até quando? Eu quero te dizer e quero te mostrar aqui uma das grandes mentoras, a Camila. Você, como mulher, pode ser conduzida, pode entender o que você não entende a partir do momento em que você consulta alguém que passou por lá ou alguém que está fazendo o que você ainda não consegue fazer. Perfeito. Eu estou falando isso porque eu estou exatamente já há algum tempo buscando entender o jogo que eu ainda não sei jogar. Então, eu saí da arquibancada, lembra que a gente ouviu no Método Êxito? Uhum. Você está em 2 lugares na vida. Ou você está na arquibancada só assistindo, tendo todas as melhores ideias, todos os melhores planos, mas você não sai da arquibancada. Não vai correr o risco. Ou você vai se lançar no campo e vai jogar. Só que tem um detalhe. Não precisa você acreditar que só quando você tiver ideal é que você vai entrar em campo. Não. Você pode entrar em campo, você pode participar, você vai chutar pro gol. Você pode cair, você pode você vai levantar. entrar, você vai chutar pro gol, vai errar, vai bater na trave, mas de tanto você estar gerando experiência, você vai fazer o gol uma hora dessa e você vai jogar o jogo e vai jogar muito bem. Então é só fazendo que você vai poder chegar a algum lugar. E o fazer é ter uma ação. Ter uma ação é você ter coragem de sair da onde você está não sei quanto tempo para poder fazer 10 em 1. 10 em 1 é o quê? 10 anos da tua vida que estava estagnado, com uma clareza, você pode, em um ano você dando passos certos, um ano você indo para o caminho certo, você pode ter os resultados de 10 anos que estavam estagnados. Faz algum sentido, Camila? Nossa, total. Perfeita a sua colocação. Perfeita, porque é nesse ponto da decisão, da coragem, de vencer esse medo, sabe? De se lançar no novo, que as pessoas paralisam. E as pessoas, às vezes, elas terminam a vida sem arriscar. Exato. E aí você vai ouvir lá na frente, a pessoa fala, puxa, eu devia ter arriscado mais, eu poderia ter feito mais. Por quê? As pessoas ficam paralisadas naquele medo que às vezes nem existe. Porque às vezes é um medo assim, como que eu vou empreender? Eu não tenho isso, eu não tenho ninguém na família, eu também não tinha. Eu não tenho nenhum dom, eu também fui fazendo. Eu não sou muito boa em financeiro, eu também não era, eu fui aprendendo. Mas esse ponto de eu me decido pelo que eu quero, pela vida que eu sonho. Então, como você se imagina daqui 5 anos? Boa. Vivendo a mesma vida que você está vivendo? Como você falou, há 10 anos você está vivendo ali? E outra coisa, ninguém vence sozinho. Se você não está conseguindo sozinho, dê as mãos a quem pode te ajudar. Busque ajuda. Poxa, porque assim, o que tem de gente com orgulho, com ego, com sei lá o quê, que tá prendendo essa pessoa aí. Eu sei fazer sozinho. Não, eu vou achar a solução sozinho. Não, poxa, não. Não, os grandes nomes, as pessoas, grandes pessoas, elas têm mentores. Todas as pessoas que chegam em ponto, a gente fala não somente financeiramente, a gente está falando de pessoas que crescem espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, elas não crescem sozinhas, elas buscam ajuda. Exatamente. David, existe algum campeão, existe algum mega empresário, uma grande marca em que a pessoa sozinho fez, aconteceu e tá no topo lá? Existe isso? Tem como você não formar um time e chegar no topo sozinho?
Ah, não tem, né, cara? Pô, assim, teve um só que fez tudo sozinho e carregou o mundo sozinho. Humano, eu tô falando. Ser humano, né? Não, mas enquanto humano. Enquanto humano, é verdade. Sim, Ele se veio. colocou em um corpo Sim. humano para mostrar para a humanidade que Que é até possível. Deus, Até arrepia, ó. até Deus, ele está propício a ser julgado e, de certa forma, desrespeitado, pisoteado pela humanidade e ainda assim permanecer no propósito. Então, assim, nós temos a maior referência de todas em Jesus Cristo. Maiores mentores. Exatamente. Maior de todos, né? O maior de todos os mentores foi Jesus Cristo. E só ele conseguiu fazer tudo sozinho, né? Mas ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Eu estou deixando pessoas que viveram comigo, que vão levar esse conhecimento anos a fio para transformar a humanidade. Então você, eu, o Wesley, a Camila, todos nós temos uma direção e uma missão nesse mundo, que é tornar esse mundo melhor. E você torna o mundo melhor quando você transborda na vida de outras pessoas, ensinando aquilo que você aprendeu, abrindo portas que outras pessoas ainda não conseguem abrir, né? Sim. E dando a oportunidade das pessoas alcançarem um conhecimento, né? Acho que esse papel de mentorar e de ser mentorado é uma troca muito acima do financeiro, muito acima do negócio, Muito. tá? Isso está muito mais ligado com a evolução da humanidade, com a transformação da sociedade em si, porque quando você expande o teu conhecimento, você aumenta muito a probabilidade de você ter sucesso em todas as áreas da tua vida. Não só financeiramente, mas a gente sabe que sem dinheiro hoje em dia tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Então, quando você tem o conhecimento na área que você atua para aplicar no teu negócio, desenvolver isso, alcançar um patamar financeiro maior, você dá uma qualidade de vida maior para tua família. Exatamente. Né? Então, assim, acredito que isso que o Wesley falou aí é fundamental. A gente entender que para chegar em algum lugar que a gente ainda não esteve, é preciso pegar na mão de quem já está lá. Mirar em alguém que já alcançou esse patamar. Só um minutinho. Eu queria só... eu ouvi algo recente que é lindo e eu não posso deixar passar porque esse momento é perfeito para isso. Só para finalizar isso daqui, gente, eu quero dizer que o maior da história, ele foi o mais humilde da história. Se fez servo. Ele se fez... O maior da história, ele se fez servo para servir a humanidade. Então, se o maior da história foi capaz de servir, por que você também não pode seguir esse caminho? Todos nós podemos. Perfeito. Então, convido a todos vocês aí para poder seguir esse caminho da humildade. E quando você se cura, quando você busca a cura, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para agregar na cura de outras pessoas. Olha o tanto que isso é valioso. Então não perca tempo. Não perca tempo, não saia dessa vida sem você viver o seu propósito. Sem você poder fazer não só por você, Sim. mas como a Camila está fazendo. Eu entendi, e agora que eu entendi, eu não posso deixar só em mim. Então eu vou informar, eu vou dar as mãos e eu vou somar na vida de mais mulheres. Então imagina o impacto, David, disso que você está fazendo, Camila. Imagina o impacto de mais e mais mulheres, pessoas, porque assim, quando uma mulher ela é abençoada, ela abençoa o marido, ela abençoa o filho. Os homens também se tornam melhores e maiores. Também se tornam. Quando o homem se torna alguém melhor, ele inunda aquela casa. Então, assim, o bem, ele transborda verdadeiramente. Só isso que eu queria pontuar aqui, viu, David? Adorei. Pode continuar aí. Complemento. Tá? Adorei. Ô, Camila,
Qual que é o teu maior sonho hoje? Meu maior sonho. Como Camila mesmo. Como Não Camila. como mãe, não como empreendedora, como Camila. Qual que é o teu maior sonho? Sentido de vida. Nem como mãe, porque a gente já pensa nos filhos, Não, né? mas pode ser, assim, Não, eu penso que eu quero deixar um legado aqui. As pessoas dizerem, a Camila fez a diferença. Então, a Camila, de uma forma ou de outra, ela ajudou outras mulheres a serem melhores. Ela olhou para as mulheres com carinho. Porque eu vejo que tem as mulheres, elas competem muito. Infelizmente, a gente vê muitas mulheres, elas ficam, em vez de uma ajudar a outra, elas ficam nessa competição. Então, eu aprendi eu saí desse meio e falei, não é isso. Eu quero ajudar a outra mulher. É isso. Então, acho que essa assim, a Camila ajudou as mulheres a serem melhores, a se redescobrirem como pessoas, como ser humano, como amada de Deus. Então, como uma pessoa especial, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar. E, consequentemente, assim, que os meus filhos estejam no caminho certo. Então, eu vou lá na frente e falar, caramba, eu fiz a minha parte, porque Deus me confiou essas 2 vidas. a missão tá... E eu vou fazer o melhor. A gente vai errar, claro. Mas o que eu puder fazer dentro da palavra, dentro do que Deus ensina, dentro dos valores, né? Das virtudes, o que eu puder, eu vou fazer. Então, lá na frente, eu vou olhar e falar, caramba, eu fiz... Esses são os meus filhos. São homens bons, são 2 homens, Legal. né? São homens bons, têm famílias, eles são homens que cuidam das famílias, que trabalham, que ganham dinheiro, que são... têm, como é que fala? Sucesso financeiro, Sim. né? Mas que também não deixaram de seguir a Deus. Então, foram para o caminho. Eu acho que são 2 pontos. É isso e eu saber também que eu fiz a minha parte aqui para outras mulheres. Muito bom mesmo. E... esse é o sonho... É um sonho que com certeza ele vai me dar ele vai realizar outros sonhos na minha vida. Então, a partir do momento que eu me dedicar a isso, eu também vou poder dar mais conforto para mim mesmo, para minha família. Eu gostaria de, né, ter a casa que a gente sonha, a gente ter um carro legal. Isso tudo são sonhos que são reais e são válidos. Mas no final de tudo, o que vai ficar? Então, eu consegui tudo isso, mas lá na frente também consegui pensar que tem mulheres aqui que vão lembrar de mim, que vão lembrar do meu nome, e que de alguma forma eu pude impactar a vida delas. Sabe um detalhe legal que eu quero enfatizar aqui? É um cliquezinho bem bacana que eu peguei de você, Camila. Que você fez tudo que estava ao seu alcance, você passou muito tempo dedicando para os negócios, só que você sentiu que você não podia sair dessa vida, vamos supor, sem você olhar um pouco para você, sem você olhar para aquilo que você de fato gostaria de ser você e fazer com alegria e amor. Tudo isso tem muito a ver com um propósito, Camila. E mais uma vez eu gosto de deixar mensagens, insights para a galera refletir, vocês mulheres aí, se façam uma autoanálise aí. Quanto mais tempo você vai se permitir viver uma vida em que você nunca se dá uma oportunidade, nunca tira um tempo de ser você ou de fazer algo por você? Às vezes está muito cansativo porque às vezes o problema não estão só nas coisas. Às vezes o problema está em você. Muitas vezes. Muitas das vezes o problema está na força que te falta de olhar para você. Então, eu peguei isso de você e eu gostaria de fortalecer aqui, porque assim, nesse momento aqui, muitas mulheres, não só mulheres, mas muitas pessoas vão estar refletindo, poxa, vou me dedicar sim ao trabalho, às coisas que tem que se dedicar, mas espera aí. Quando acontece algo ruim, as pessoas se ajustam e resolvem. Mas não. Não espere algo ruim aparecer para você se ajustar para algo ruim. Não. Organize a tua vida para você fazer algo bom, algo por você, para você viver o teu propósito, porque você merece e não há uma pessoa aqui nessa vida que não tenha vindo para cumprir o seu propósito. Verdade. E para fazer
aquilo que ama. Busque aí, resgate aí o que é que te faz feliz. E siga esse caminho. Abra uma prioridade para você seguir e fazer aquilo que te faz feliz. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Porque muitas das vezes, quem tá te matando não é os outros, é você. É você mesmo. É você mesmo. Eu tô falando isso aqui porque eu também já vivi isso, eu vivo isso. Então, é uma luta constante de nós com nós mesmos. Sim. Referente ao sentido da vida, ao que a gente tem que seguir, ao que a gente tem que fazer. Porque chega uma hora, Camila, que chega de sonhar. Cara, eu sou sonhador, eu sou cheio de ideia. E, chega uma hora que chega de ideia, chega de sonhar. Vai lá, velho, experimenta. Vai lá e faz. Foi fortificado aqui, vira e mexe, é fortificado aqui nas entrevistas. Experimenta. Quem falou isso foi o Wesley Lins, não foi? Experimenta, cara. É melhor a lágrima de uma derrota do que uma batalha não lutada. Sem lutar, você terá o mesmo resultado. Nada. Mas quando você luta, você corre o risco do sim. E é melhor você seguir o risco do sim, tá? Mas essa aí eu gostaria de pontuar. E eu gostaria de gerar uma reflexão em ti agora. Bora. Eu gosto dessa pergunta aqui. Lembra agora daquela Camila que esteve em um momento conturbado, cheia de incertezas, momentos de fraqueza, sabe assim? Aquela Camila que já esteve como muitas mulheres estão hoje. Sim. E essa pergunta e essa reflexão que eu vou fazer, você fazer agora, ao mesmo tempo, se façam aí, mulheres. Eu quero que você, como se estivesse fechando os olhos agora, você encontrasse aquela Camila que estava lá na lama, lá naquela situação assim, cega. E hoje, a Camila que você é hoje, com tudo que você entendeu, com tudo que você hoje tem clareza, o que a Camila de hoje pode dizer depois de ter vencido e superado muitas coisas. O que você diria para aquela sonhadora, aquela Camila que não tinha norte, não tinha clareza do caminho? Sim. O que você hoje, como mentora, vai no ouvido dela e diga? E vai servir para muitas mulheres. Nossa. Diga para aquela Camila. Digo aqui, Ana. Aqui, isso. Você vai falar com a Camila. O que eu digo para Camila? E com as mulheres. Eu digo o seguinte: se responsabilize pela sua vida. Pare de se vitimizar. Pare de ficar colocando nos outros, nas outras pessoas, o resultado que você espera para a sua vida. Então, não é o outro que vai que vai contribuir. Lógico, as pessoas contribuem ao nosso redor, mas a nossa vida é a nossa vida. Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua história. Então, quando a gente se perde muito, a mulher se perde muito nesses afazeres, mulher, esposa, mãe, empresária ou profissional, a mulher às vezes esquece quem é ela, como você trouxe muito bem. Então, ela esquece e ela começa a culpar. Então, assim, eu sou assim porque o meu marido é assim, porque os meus filhos fazem isso. Não. Quando eu entendi que a minha vida só mudaria quando eu reconhecesse que eu precisava mudar, foi essa decisão. Eu falei, não, eu vou olhar para mim, quais são as minhas fraquezas, o que tá me fazendo viver isso e como eu posso melhorar isso. Foi aí que eu dei um pulo absurdo na minha vida. Porque aí a gente para de olhar, porque essa questão de sofrimento, às vezes a gente coloca no outro, eu só sou assim porque fulano me trata assim. Eu vejo isso muito entre mulheres. Sempre transferindo, né? Meu marido não faz isso, mas você faz. Você cuida, você faz a parte que você poderia fazer. Você fica cobrando o tempo todo. O filho. Meu filho, eu vejo muitas mães hoje. Filhos adolescentes. Gente, eu não posso falar nada, porque o meu filho, ele não foi esse adolescente rebelde. Não sei se é pela minha criação, não sei porque se é
por Deus ou por ele ser assim mesmo, mas ele é um menino que tem uns problemas, como todo mundo tem, mas eu tento entrar no mundo dele. Filho, mas calma, por que você tá passando isso? Olha, a mãe já passou por isso. Talvez você faça isso, ele conversa com o pai também, para ter a visão de homem. Então, eu acho que a gente tem que trazer pra gente a responsabilidade da nossa vida. É a gente ser protagonista da nossa vida. É a gente tomar posse daquilo que é nosso. Então, essa é a minha vida, o que eu quero fazer com ela. Independente do outro. Sensacional. Sabe? E quando você faz isso, você tem uma... Olha, eu até arrepiei de falar. Porque assim, você se liberta de um jeito que você fala, caramba, é Deus, eu e a minha vida. Nossa. Quem tá em volta vai colher benefícios quando eu faço isso. Porque, eu paro de ficar só jogando pro outro, paro de ficar me vitimizando, porque eu sou uma coitada, porque eu sou isso, eu sou aquilo, minha história de vida foi difícil. Gente, muita gente tem história difícil. Tá, sua história foi difícil? Ok, então vamos perdoar essa história, vamos viver essa história, vamos honrar as pessoas ali, se são pai ou mãe, sei lá, que te fez mal, que não foi do jeito que você imaginava, mas foi o que eles podiam fazer. Então perdoa essa história, vive a sua, faz diferente com seus filhos, faz diferente com a sua história. Então é a palavra, se eu pudesse falar em palavras, seria ser essa autorresponsabilidade e essa decisão de fazer a diferença, de seguir o caminho, sem culpar os outros, embora os outros tenham culpa, sabe? Às vezes tem mesmo, às vezes a pessoa mas ok, você tá se permitindo viver isso. Porque você só vive isso porque você tá se permitindo viver isso. É difícil falar isso, porque tem muitas pessoas que são muito marcadas e às vezes vivem, até a gente falando de mulheres que sofrem. Hoje, eu tava olhando em algum lugar, parece que hoje é o dia da mulher, da violência da mulher, alguma coisa que vai beneficiar isso. Se não me engano, eu vi alguma coisa na internet antes de vir. Não tinha visto isso nunca. Mas muitas mulheres que sofrem a violência doméstica, né? Então, claro, tem casos e casos, tem situações e situações. Mas a mulher, ela tem que ter esse domínio dela, conhecer ela, as suas carências, vivenciar, para que ela também não se ligue a pessoas que vão fazer mal para ela. Perfeito. Então, quando a mulher tem esse domínio dela, tudo na vida dela é diferente. O olhar dela é diferente. É um olhar mais, caramba, por que eu tô vivendo isso? Se eu tô vivendo isso é porque eu preciso melhorar em alguma coisa. O que eu preciso melhorar? E aí vai buscar ajuda, vai buscar uma mentoria, no caso, vai buscar uma mentora, vai buscar um mentor, vai buscar alguém que você possa conversar. Tem muita gente que você vai fazer terapia. Eu não faço terapia, nem preciso fazer terapia. Gente, eu acho que todo mundo deveria, na minha opinião, todo mundo deveria ter ou um terapeuta ou alguém, um mentor. Ninguém está autossuficiente em tudo. Ninguém. E as pessoas estão ali, caminhando, estão ali, em círculos. Sim. Não sai do lugar. A corrida dos ratos, né? E não vê que, se ela sair disso aqui, olhar pra cima, ter alguém que vai falar, faça isso. Ou, o que você acha de fazer isso? Putz, eu não tinha pensado nisso. É o que você falou, de 1 para 10 anos, um clique que você tem, um acompanhamento. Fazer em 10 anos o que você deixou de evoluir em 10. Né? O ponto que eu pego disso aí, para fortificar, Camila, é assim: deixa de ser coadjuvante da história de sucesso dos outros, assuma o teu protagonismo, porque o teu sucesso não tem como o outro construir o teu sucesso. Não. É só você. É só você e Deus, né? É só você e Deus. Então, assim, é uma mensagem maravilhosa mesmo, maravilhosa, de olhar para si e se importar, né? E assumir mesmo. Isso é uma atitude de coragem. Só os corajosos, só os campeões de verdade tem essa coragem aí, Camila. Tem. Eu uso uma frase muito no meu Instagram, que é conhecida até, mas é uma frase que as pessoas até me conhecem por ela. Boa. Eu falo assim: vai com medo, mas vai. Boa. Vai com medo, você vai tremendo, tem certeza se é isso ou não, mas você tem uma convicção ali no fundo? Não, é isso que eu queria. O seu medo vem, ele vai vir, gente. Todo mundo tem medo. O medo, ele também é uma coisa boa, porque ele impede que a gente faça qualquer loucura, mas ele também não pode ser que paralise. Exatamente. Eu fiz uma postagem, inclusive, olha que coincidência, né? Eu fiz uma postagem... Queria só um pouquinho de água. Eu fiz uma postagem essa noite, falando assim, que quando você manifesta a coragem, chega uma hora que o medo não suporta
aquela ação que você teve e simplesmente o medo se torna também parte daquilo que você está acreditando. Então, aquilo que você alimenta é aquilo que você vai ser, é aquilo que você vai caminhar. Então, assim, o que você está alimentando? Faz sentido, David? Total. É que assim, o medo, ele serve para alertar, Uhum. né? Sim. O que te paralisa é a covardia. A gente não pode confundir medo com covardia. Boa. Se eu não tiver medo, eu atravesso qualquer rua sem olhar pro lado. E a prudência. E aí eu tô sendo imprudente. Perfeito. Entendeu? O que eu não posso ser é covarde. Ter medo é normal. Normal. O que você precisa saber e aprender é lidar com o medo, olhar para o medo como um escudo de defesa para coisas. Aquele alerta que bateu em você, poxa, tô tendo uma intuição de que esse não é um bom negócio, não é um bom momento para fechar esse contrato. Não fecha. Não fecha. Fala que vai pensar. Entra no teu quarto, conversa com Deus, pede discernimento e quando você se sentir seguro, vá lá e fecha o contrato. O medo serve para isso. Exato. Para te alertar, entendeu? O que o medo não pode é se transformar em covardia e travar você. Exato. Né? E sobre o que você estava falando, de traumas, nós aqui não temos como medir a dor das pessoas. A dor de uma mulher que sofreu violência, a dor de uma criança, a gente não tem como medir. Mas o nosso papel aqui, como pessoas que estão diante de um microfone e de uma câmera, é tentar mostrar para você que, independente do tamanho da dor e do trauma que você carrega, existe uma luz. Existe um outro lado, sabe? A vida não se resume só na dor e no trauma que você carrega. Pelo contrário, todos os poréns da nossa vida, eles têm um porquê. Então, assim, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, se você passou por isso, não é que Deus quis te punir, mas, de alguma forma, você é especial. Porque Deus te sustentou ali e te permitiu passar por aquilo e ainda seguir em frente. Então, siga em frente, sabe? Siga em frente, independente da dor e do trauma. E aqui o nosso papel é realmente motivar você, incentivar você a superar isso. E aí, o nosso tempo é bem curto, mas eu quero... Não acabou ainda não, calma. Quero mais. Vamos fazer dobradinha? Vai ter parte 2. É que a gente tem uma pausa para os nossos patrocinadores, mas antes de fazer essa pausa, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a tua mentoria, que no caso, como o nosso programa é gravado, provavelmente vai ao ar depois, mas seria dia 27 de novembro. Então... Não é isso? 27 de novembro é meu primeiro aulão. Tá. Então é só um aulão, vai ser um aulão bem legal, gratuito e online, onde eu quero trazer mulheres para explicar um pouco mais também sobre a mentoria, né? Tá, e é gratuito? Gratuito, online. Vai ficar disponível depois? Puxa vida. Ou por quanto tempo? Acredito que sim, eu tenho como colocar, porque provavelmente eu posso colocar no meu YouTube. Sim. Posso te ajudar? Claro, me ajuda, porque agora, você vê como eu tô começando? Eu pensei outra coisa agora também. Faz assim, ó, deixa disponível por 7 dias, tá? E divide isso em etapas. As primeiras pessoas que quiserem passar desse aulão gratuito para uma mentoria paga, elas têm 7 dias para entrar em contato com você. E as que entrarem primeiro conseguem um desconto maior. Eu quero colocar mais uma pitada de incentivo nisso. Vamos colocar. Um dia antes, às 24 horas antes, você vai fazer um post, vai marcar a gente, que nós vamos repostar no nosso stories do Dupla Visão, para poder incentivar esse projeto fenomenal. Nós já fizemos, porque esse programa já passou e a gente já fez isso lá atrás. Boa, mas eu digo assim... Tô brincando. Pra ficar registrado. Eu digo que quando for ao ar a entrevista, vai ter passado o seu aulão. Mas nos stories... pode marcar a gente um dia antes, que aí vai ficar o dia inteiro até o seu aulão, a divulgação, porque assim, eu faço questão que mais mulheres, mais pessoas vai lá fazer o aulão com você, porque você tem muito que agregar na vida de mulheres que estão precisando
de mão estendida. Então, assim, Camila, ó, de verdade, parabéns demais pela sua iniciativa, pelo seu posicionamento. Você é mulher, eu sou homem. Mas assim, você me inspira. Você me inspira, mesmo sendo homem, você me inspira, tá? Aí eu também replicar nas minhas atitudes como homem, me posicionar e impactar homens, mulheres, crianças, a toda a humanidade. Tá? Então, assim, muito bacana. Parabéns. A gente tá junto nessa, né? Parabéns. E agora nós vamos para um breve intervalo dos nossos queridos patrocinadores do Dupla Visão Podcast. Mas antes desse breve intervalo, eu fiquei com algo na cabeça e eu não consigo. Ficou e quando sente a gente transborda. É só uma coisa breve sobre o que nós estávamos falando sobre quando vem os porquês de muitas lutas e de muitos desafios. Eu ouvi uma palavra em uma palestra do Thiago Brunet, aqui na Lagoinha Alphaville, e ficou marcado em mim. Então, eu quero dizer algo breve, mas que vai fazer muito sentido para muita gente aqui. Se não fosse aquela luta, aquela dor, você não iria ou não vai acessar o extraordinário que Deus tem para você. Perfeito. Aquela dor te espremendo, ela é nada mais, nada menos que a ponte que vai te fazer atravessar de um lado para o outro, para que assim você viva o teu propósito. Poxa, mas tem que ser na dor? Vamos lá. Com tudo ok, muitas vezes você não é capaz de enxergar. E uma espada, ela é forjada onde, David? No fogo. E uma espada, quando ela é forjada no fogo, ela passa depois a ficar com um brilho mais intenso do que nunca. Sensacional. É lapidar o diamante. É isso mesmo. Então eu quero te dizer... E é se permitir, né? Então eu quero te dizer que a tua dor, a tua provação não é para te derrubar, é para te forjar, é para te preparar para o próximo nível e vai ser a partir disso aí, vai ser lá de baixo da onde você tá, que você vai construir uma ponte para você acessar o que você ainda não acessou, o teu propósito, o teu extraordinário. Então, não é para te massacrar, mas é para te fazer crescer e você acessar o teu propósito. Eu quero deixar essa mensagem para você. E agora, uma pausa breve para os nossos queridos patrocinadores. Fala, visionários! Sabor e tradição e a melhor costela de chão da região da Cantareira está no restaurante e empório Cantinho da Serra, né, Wesley? Exatamente. Fica na Serra da Cantareira, um ambiente maravilhoso, onde você pode trazer a sua família, os seus amigos. E vou enfatizar, é a melhor costela fogo de chão que eu já comi na minha vida e eu recomendo para todos os visionários. Se você não conhece, vai lá conhecer, visionários. Ney Auto Center, a melhor mecânica de Francisco Morato e região, onde tem muita confiabilidade, qualidade e o melhor atendimento, né, Wesley? Exatamente. O teu carro merece esse atendimento de qualidade e essa confiança. É isso aí, visionário, estamos de volta aí e agora momento visionário, né, Wesley? É o momento. Aquela pergunta ouro. Essa mesmo. Diamante, preciosa. Esse é o momento visionário do Dupla Visão Podcast, Camila. É aquela pergunta em que nós gostamos de extrair a alma, a essência, o melhor que aquela pessoa colheu durante a vida e aquilo que ela tem de mais precioso dentro do seu coração. Então, desta forma, eu quero te perguntar, eu quero que você faça a nossa audiência refletir. Qual é, Camila, a mensagem visionária da tua vida e do teu coração para impactar toda a humanidade? Qual é o legado que você quer deixar para sua família
E qual é a mensagem que você quer inspirar toda a humanidade? Que você quer que tenha a assinatura da Camila Leôncio? Qual é, Camila, essa mensagem? Qual é essa mensagem? É uma mensagem breve? Que já vem várias coisas. Consulte o seu coração e siga. Eu acredito que você pode muito mais do que você imagina. Então não se limite aos seus medos, ao seu passado, à sua história, que às vezes não foi muito boa, aos seus traumas. Mesmo que tenha, vá buscar ajuda, busca ajuda. Não se limite ao que você acha que você pode, porque aquilo que você acha que você pode muito mais. Nossa. Então, você pode ir além daquilo. Você pode ser melhor como pessoa, você pode ser melhor naquilo que você faz. Então, não se limite. Assuma a responsabilidade da sua vida, como eu trouxe. Se permita viver os processos. Se permita ser forjado naquilo que você realmente tá passando, como a gente falou. O sofrimento vem para fortalecer. Mas ele fortalece quem se permite. Porque tem gente que não se permite, tem gente que Perfeito. se entrega ou não vive aquilo. Aconteceu isso muito comigo. Se permitir. Estou sofrendo, então eu vou me permitir viver esse sofrimento. Eu não vou fingir que eu não estou sofrendo, não vou fingir que eu estou tudo bem, não vou ser uma fake. Não, eu vou viver esse sofrimento e disso eu vou tirar algo melhor. Então, eu acredito que foi esse passo. Então, é isso. Se permita viver os processos. Se permita buscar o seu melhor. E acredite que o que você achar que você foi melhor, você ainda pode mais. Nossa. Muito bom. Sensacional. E com essa mensagem maravilhosa aqui, eu quero fazer os meus agradecimentos, Camila. Quero dizer que foram momentos aqui de uma troca genuína, de uma troca maravilhosa. Quero dizer que você rotulou, assim, o visionária. Você trocou com a gente e nós transbordamos aqui para nossa audiência. Quero dizer que foi valioso tudo que você falou aqui. Me inspirou, com certeza inspirou o David, a nossa audiência aqui. Você faz parte de um fortalecimento de vidas, Camila. Olha a importância... Estamos aqui para isso. Olha a importância, gente, de um posicionamento. Então, posicione-se para agregar não só a tua vida, como em mais vidas. Pessoas curadas são capazes de ser instrumento na vida de cura de outras pessoas. Então, assim, Camila, parabéns. Muito obrigado por compartilhar esse conteúdo precioso, né, David? No Dupla Visão Podcast. Quero dizer que foi uma honra maravilhosa ter você aqui e nós trocarmos tudo isso, não é, David? Com certeza. Eu faço das palavras do Wesley as minhas e já deixo aqui em público o convite para que você volte o ano que vem. E ao vivo aqui com a gente. Projeto novo! Que delícia! Pra gente poder bater um papo até com mais tempo, né? Porque, como o Wesley bem disse, a gente tem um tempo limitado, mas, assim, eu acredito que tudo que foi entregue aqui foi entregue de coração, com muito amor, com muita verdade. Muito bem aproveitado. E a gente segue nessa missão aí. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Dupla Visão. Por estar aqui no Dupla Visão Podcast, né? Em meu nome, no nome do Wesley. E muito bem-vinda sempre aqui. Muito obrigada, meninos. Nossa, foi um prazer receber esse convite. Foi uma delícia receber esse convite. Acho que a gente se unindo, a gente vai muito mais longe. Perfeito. Então, muito obrigada também, David, Wesley. Contem comigo, o que precisar, tô por aqui. Show! E vamos juntos nessa. Vamos junto. Pessoal, só para não deixar passar em branco... os contatos, o arroba da Camila tá aqui, tá passando aqui embaixo no rodapé, tá? E quem quiser saber mais sobre a sua mentoria, entra lá no direct, né? Pode entrar. E já entra no Instagram e manda um direct pra Camila lá que você vai... Com certeza você vai ser impactado. E outra coisa, se esse conteúdo fez sentido pra você, falou com você encontrou valor nisso, imagina que mais pessoas também serão impactadas. Sabe as pessoas que você ama, que você tem apreço? Sabe as pessoas que você não conhece, mas que você acredita
que vai servir, vai fazer sentido na vida? Pois é. Então, se você puder nos apoiar e seguir a gente no Instagram, curtir, compartilhar e ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, tudo isso é gratuito e nós ficaremos aqui imensamente felizes, porque é essa contribuição, é esse apoio que vai fazer a gente continuar fazendo tudo isso aqui e potencializando para o melhor, para o extraordinário. Então, visionários, agradecemos o seu apoio, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio visionário do Dupla Visão Podcast. Um abraço, visionários! Valeu!